Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo Padre Tasso, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho, Jesus até então vinha nos falando, vinha dando orientações precisas aos seus discípulos sobre a evangelização, e que vinha falando que eles seriam perseguidos, seriam levados diante dos magistrados, que não deviam ter medo do que iria falar, porque seria o próprio Espírito Santo que iria falar com eles. Que por causa de Jesus, ele veio para justamente trazer a espada, e que por causa dele filhos ficariam contra os pais, pais contra filhos, os filhos matariam os pais, uma série de situações. Tudo por causa de Jesus. Hoje a situação se inverte, porque agora é Jesus que, se antes estava dizendo que aqui na terra seríamos julgados pelos magistrados, por todo esse povo, e é o que está acontecendo, estamos vendo isso. Jesus agora coloca que haverá um julgamento para aqueles que não se abriram à graça. É o que encontramos hoje no Evangelho, porque não se tinham convertido. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. O seguimento de Jesus é algo muito, muito sério. E Jesus leva a sério, né? O tempo que estamos vivendo não é uma brincadeira. O fato de sermos cristãos não é um título, uma carteirinha. Não somos sócios de um clube dos cristãos, não é, né? É uma graça. Uma graça que nos foi dada de graça. Se hoje sou cristão, porque me tornei cristão, Deus assim fez, deu a graça, porque não nasci cristão. Nós nascemos de uma família cristã, mas logo quando nascemos, não nascemos cristãos, né? Nos tornamos cristãos pelo batismo. Pelo batismo, nos é dada a graça de sermos filhos no Filho. Filhos de Deus, filhos amados de Deus, né? Não só simplesmente filhos, mas amados. E muito amados. E porque muito amados, muitas graças são derramadas. E eu tenho que ter essa consciência na minha vida, de que Deus, na minha vida, Ele derrama muitas graças, independente da situação que eu esteja vivendo, da provação que eu esteja realmente vivendo. Porque até a provação, pela minha fé, eu olho como uma graça. Por mais dura que seja. Mas o olhar da fé me lança a ver a provação como uma graça. E qual é a graça? A graça que minha vida não é para cá, não é para aqui, não é para este mundo. De que a provação é um tempo, não é uma eternidade que eu vou ficar nesse vale de lágrimas, né? É um tempo. Em um tempo em que Deus se utiliza, praticamente me pede isso, né? Passe essa aprovação, oferte essa situação da sua vida por amor a mim, em vista da salvação do homem, em vista da remissão dos pecados, né? Que nós já fomos remidos por Cristo, mas ainda há aqueles que ainda não aceitam isso. Então, muitas das nossas provações, das situações que vivemos,
Se eu tenho um olhar da fé, a coisa é totalmente diferente. Mas se meu olhar é do desespero, a situação piora ainda mais, né? É uma graça que nós vivemos. O fato de sermos filhos de Deus, batizados cristãos. Então, é o tempo de estarmos atentos a essa situação, de que mesmo com as tribulações e provações que possam vir, nós vemos aqui na primeira leitura, no tempo de Acás, filho de Joatão, o rei de Judá, aconteceu que 2 reinos disseram: nós vamos invadir aí. Em outras palavras, né? A gente vai aí, vai tomar o trono, vai botar um outro no teu lugar, né? E Acás tremeu nas bases, né? E o que é que Deus faz? Deus manda o profeta Isaías, diz: vai ao encontro de Acás com teu filho, né? E o nome do filho de Isaías era Um Resto Voltará, né? A tradução do filho dele, né? Do nome dele. Vai com teu filho e vai dizer a ele, né? Procure estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumigantes. Olha que Acás não era um rei tão temente a Deus, não, né? Que ele aprontou, né? Mas Deus tinha uma afeição por ele, como tem por cada um de nós. E tinha uma afeição por ele por causa de Judá, por causa de Davi, a descendência. E ele vai e manda o profeta para acalmar o coração de Acás, que devia estar debaixo do trono se tremendo, né? E diz: vai lá, olha, procure estar calmo, não temas, nem estremeça por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes, diante da ira furiosa de Rassom, da Síria e do filho de Romélias, né? Que estão dizendo: vamos atacar Judá. Eu vou enchê-los de medo, né? Isto diz o Senhor: este plano fracassará, nada disso vai se realizar, né? Esse plano vai fracassar. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. É o que o Senhor Deus diz para Acás. Se você não confiar, realmente você não pode ficar em pé. É o mesmo para nós. Deus tem derramado muitas e muitas graças na nossa vida, nesses últimos dias, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, desde o século passado. Deus tem derramado graças, apesar de tantas situações terríveis que nós vivemos, que o mundo viveu. Deus não abandonou o seu povo, o seu filho, seus filhos, nós, né? Mas se não, né? Se não confiardes, não podereis manter-vos de pé. Se eu não confio, se o meu olhar não é um olhar além da situação, se meu olhar fica mais fixo no problema do que na graça, realmente eu não poderei ficar de pé. O Senhor sempre nos convida à confiança, a confiar nele. A censura que Jesus faz a essas cidades é porque justamente foi nessas cidades que ele fez mais milagre, né? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feito em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, cobrindo-se de cinza, vestindo silício. E o mais grave é para Cafarnaum, né? E tu, Cafarnaum, tu pensa que tu vai para o céu, né? Você será jogada no inferno. É Jesus falando. Hoje quem vai à Terra Santa
encontra a cidade de Cafarnaum só... É um museu histórico assim, a céu aberto, né? É toda só ruína. Né? Serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti, muitos milagres foram feitos lá. Né? A cura da sogra de Pedro, a cura daquele paralítico, que desceram, né? Destelharam a casa de Pedro e desceram o paralítico. Né? Tantas e tantas oportunidades que Deus mostrou para que o homem voltasse. A pior situação, a nossa pior situação é a dureza do coração, como Jesus já havia apontado isso. É por causa da dureza do vosso coração que a graça não atinge, não chega. E esse é o maior milagre que nós devemos pedir a Deus. Senhor, tira a dureza do meu coração, porque o resto virá. Se o Senhor tira a dureza do meu coração, Ele encontra espaço para Ele fazer o que Ele quiser na minha vida. E eu me abandono mais livremente nele. Mas enquanto eu coloco resistência, e resistência é justamente a prova de que meu coração é duro, as graças, milagres, curas, prodígios não acontecem. Uma graça que estamos celebrando hoje é essa família. Em 2015, o Papa Francisco canonizou este casal, né? E de uma vez, né? Os dois, uma família. Eu não sei pronunciar o nome dele, né? Que é francês, né? Acho que sabe mais do que eu, né? Luiz Martin, é Martin ou Martim? Zélia e Luiz Martin, né? Os pais de Santa Teresinha. E que antes de casar, eles queriam, um queria ser monge. E ela também queria entrar nas filhas de São Vicente de Paulo. E Deus foi mostrando a eles que não era essa a vocação, que Ele tinha um outro plano para eles. Se conheceram, se casaram. E tinham uma vida de oração, uma vida cristã. Como nós estamos rezando nesta semana, né? Estamos rezando aqui, claro, hoje é votiva a Nossa Senhora, mas se nós fôssemos pegar o que a igreja reza é: mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem um bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão. E abraçar tudo o que é digno desse nome. Eles abraçaram na vida deles tudo o que é digno desse nome. Iam à missa todos os dias. Eles rezavam, tinham a sua oração pessoal todos os dias. Educaram, tiveram 9 filhos, né? 4 morreram prematuramente, mas as 5 filhas educaram na fé cristã. Tanto que eu acho que todas entraram no mosteiro, né? Aí me falha agora, né? E se destaca Santa Teresinha, do Menino Jesus. O que a gente não percebe como família, ou como a vocação que eu abracei, o chamado de Deus, no caso, os que abraçaram o matrimônio, eu e o padre aqui que abraçamos o sacerdócio, outros que abraçaram o celibato. Também vamos prestar conta diante de Deus da vocação que abraçamos. Eu vou prestar conta do rebanho que conduzi bem ou mal, né? Como também os pais vão prestar conta se educaram ou não os filhos na fé. Como os filhos também vão prestar conta se obedeceram, porque é um mandamento honrar pai e mãe. Obedeceram, prestaram atenção na educação que os pais deram. Isso não é para botar medo não, viu? Isso é para acordar. Para despertar. Ah, padre, meu filho já cresceu, eu não era consciente disso, não eduquei, e agora? Agora reze,
Reze, oferte, faça jejum, sacrifício, mas reze por ele. Por ele, por ela, né? Seu papel de pai e de mãe ainda não acabou. Não acabou. Por mais que agora, se são adultos, agora o seu papel é mais conselhos, porque agora eles já tomaram o rumo, já estão com suas asas, né, voando, né, livremente. Mas o seu conselho vale. Sua autoridade como pai e como mãe ainda vale. E feliz o filho que escuta. Aí ele demonstra que é filho mesmo. Porque o filho é aquele que escuta. Porque sinônimo de filho é obediência. E ser obediente é ser aquele que escuta, que está pronto para escutar. Santa Zélia e São Luís Martão, né, tiveram uma vida realmente simples, dedicada, ofertada a Deus, uma família feliz, que também enfrentaram as dificuldades do seu tempo, tanto economicamente, tanto também religiosamente, tantas coisas. As coisas que hoje enfrentamos, mas hoje parece que está pior do que, né? Com tantas ideologias perturbando o nosso juízo, querendo ditar as normas da família, é aí que entra mais e mais o papel da família em defender o seu redil. De não aceitar certas coisas e falar mesmo, eu não quero isso para o meu filho, para a minha filha, né? Eu não quero esse tipo de ideologia, eu não quero esse tipo de ensino, né? Dizer, custe o que custar. Estamos num tempo mesmo que eu dizia até domingo passado, né? Estamos no neopaganismo. Antigamente os cristãos viviam num paganismo, no meio do paganismo, mas eles viviam evangelizando os pagãos. Hoje é o contrário. Hoje é os pagãos que influenciam os cristãos e os cristãos ficam na dúvida, querendo viver um paganismo dentro do cristianismo, e não pode. Chega num canal, se declara, fala o que é, o que pensa, o que quer, e diz, não, mas eu ainda sou cristão. Não é não, viu? Isso aí não é o pensamento cristão, não, nem um pensamento católico. Como os cristãos, no início, eram chamados a testemunhar, chamado a martiria, ainda hoje, e hoje mais do que nunca, somos chamados a essa martiria, a testemunhar, e se preciso for até com sangue, para defender a nossa fé, para defender a nossa família, para defender as graças que recebo, para não desprezar a graça que eu recebo, porque Jesus é muito claro aqui. Se tivesse feito essa graça em outra cidade ou em outra família, muitos eles teriam se convertido, mas foi feito em você e você não abraçou. Você, como diz aqui, já virou as páginas aqui. Como diz, né? Começou a censurar onde fora realizada a maior parte dos seus milagres e porque não tinham se convertido. Porque não tinham se convertido. Deus não cansa de derramar graça para a nossa conversão. Devemos nos abrir. Devemos defender a nossa fé. Não devemos nos omitir. Devemos falar. É tempo mesmo de falar. De não se calar, de não se omitir, não ficar passando pano, não. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Jesus diz, seu sim seja sim, seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Ainda bem que foi Jesus que falou, não foi o padre Paulo, né? Que se fosse eu podia dizer que não, ele está inventando. Mas como é Jesus,
Ele tem a autoridade. E se falo o que Jesus diz é porque tenho a autoridade da igreja para falar. Peçamos nesta noite, neste dia, pela intercessão de Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Antes de vir para cá, eu estava até buscando algo para meditar sobre Nossa Senhora do Carmo. Até uma das suas aparições, sua aparição em Garabandal, ela apareceu como Nossa Senhora do Carmo, né? Lá na Espanha, na década de 60. Há 4 crianças, de 12 anos e uma de 11. 3 de 12 e uma de 11. E que falava justamente de conversão. As aparições de Maria, se nós formos prestar atenção, o ponto-chave é esse: convertei-vos. Convertei-vos, fazei penitência. Em Medjugorje e continua. Rezem pela paz, façam sacrifícios pela paz, façam penitência pela paz. Rezem pela conversão do homem. É isso. Então peçamos a Nossa Senhora do Carmo, peçamos também a intercessão de São Luís e Santa Zélia, por todas as famílias, pela sua família. Peçamos para tirar a dureza do nosso coração e para que a gente se converta. Para que a gente se converta. A graça está sempre ao nosso alcance. O Senhor sempre derrama graças e graças sobre nós. Como disse Jesus, Ele faz chover rios, faz chover graças e mais graças, tanto sobre os bons como sobre os maus, mas faz chover. Os bons pegam, os maus... não sei, né? Talvez não pegue mesmo não, né? Porque estão tão centralizados em si mesmos, mas Ele derrama. Então nos abramos à graça de Deus e deixemos-nos ser tocados por esta graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.